fez moradia dentro de mim. Tu és minha imensidão e fez de mim então tua habitação. Vamos colocar de pé? Será que você consegue cantar novamente esse coro? Cante novamente. Tu és grande assim e escolheste a mim, fez moradia dentro de mim. Tu és minha imensidão e fez de mim então tua habitação. Meu sobrenatural é o teu normal, teu simples é o meu absurdo. Não há ciência aqui pra te resumir. Um pouco de ti já é meu tudo. Tu és e fez de mim então tua habitação. És toda a conclusão antes que se tenha uma pergunta, uma resposta. És luz sobre o sol, vento sobre o ar, tua voz que se espalham. Tu és grande, tão grande assim, e escolheste a mim, fez moradia dentro de mim. Tu és minha imensidão e fez de mim então tua habitação. Tu és grande, tão grande assim, e escolheste a mim, fez moradia dentro de mim. Tu és minha imensidão
a Deus. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Enquanto os irmãos vão achando, nós louvamos a Deus por essa oportunidade de ministrarmos aos corações dos amados. E deixa eu dizer para você, rapidamente, duas coisas. Primeiro, não deixe de passar ali no memorial para você pegar os cartazes do Dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro, Dia da Bíblia. Tá? Lá está dia 10, porque vai ser dia 10, tá? Mas o Dia da Bíblia é o segundo domingo de dezembro. Ainda que os católicos romanos comemoram, no segundo domingo de setembro, Mas são diferentes em tudo, Não ia ser agora que ia ser igual, E os irmãos aí que têm a história do seu campo, a história da sua igreja, tem documentos antigos, tem fotos, Tem um e-mail lá para você enviar para nós. Nós queremos receber isso de vocês. Nós queremos guardar a nossa história, amém? Era isso que eu queria dizer aos irmãos. Então, nós temos o texto aí, de 1 Coríntios. Os irmãos acharam? Amém. Então, é bem simples, já foi até citado ontem aqui. Diz assim a palavra do Senhor: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Amém? Você pode estar sentado. Aleluia. Esse texto escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja de Corinto foi escrito para uma igreja que enfrentava divisões, uma igreja que enfrentava partidarismo e uma igreja que enfrentava muitas contendas. Se você observar, se você ler com carinho a carta de Paulo aos Coríntios, você vai perceber isso. Primeiro você vai perceber na estrutura da carta que ela é resposta a algo que foi enviado ao apóstolo Paulo. Ela é estruturada como uma resposta a vários questionamentos. E esse texto, ele fala exatamente sobre isso, sobre um momento de que a igreja de Corinto enfrentava divisões, partidarismos e contendas. Eu tenho por mim que este não é o nosso momento. A igreja evangélica, Avivamento Bíblico, ela vive um momento, de que é bem o tema do encontro aqui, liderando com os valores do céu. O comprometimento, a excelência, cadê o pastor Wesley, A excelência, o que ele mais briga é isso, O pastor Wesley, o comprometimento, tudo bem, a unidade, tudo bem, mas essa excelência está difícil, Então, são esses os valores, O comprometimento, a excelência, a unidade. E eu me proponho, nesse tempo aqui, de 40, 45 minutos, falar sobre o compromisso de plantar e regar com a verdade da palavra. Mostrar à nossa liderança que existem princípios, inegociáveis na nossa fé. Eu me lembro uma vez, e por favor, não me tenha aqui como uma pessoa adepta disso, ou dessa agremiação que eu vou falar, Mas eu me lembro bem de uma situação quando trouxeram, o Sócrates, do Botafogo de Ribeirão Preto para jogar no Corinthians, e começou a jogar muito bem, Tudo coisa do inimigo isso aí, viu, moço? Tudo coisa do inimigo, E o presidente do Corinthians deu uma entrevista, dizendo: olha, o Sócrates é invendável e imprestável. Claro que era mais ou menos isso mesmo, Mas tudo bem, Fazer o quê, É hoje, Mas veja bem, realmente a nossa igreja ela existe e ela tem alguns princípios da nossa fé cristã que são inegociáveis. E quando nós não negociamos esses princípios, acontece o quê? Acontece o crescimento da obra de Deus.
Observe você, e poderíamos citar, dentro da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, muitos princípios inegociáveis, mas vamos lembrar pelo menos dos 5 nossos, né? Primeiro, que Jesus Cristo, Ele salva. É um princípio inegociável, irmãos. Se você começar a achar que é outra pessoa que salva, né? E não falta candidatos, né? Tinha o reverendo Moon, que, segundo ele, foi torturado pelos comunistas e derramou o sangue dele pelo povo de Deus. Não era? Né? Tem aí, né, lá em Curitiba, ali, eu não sei se deve ser conhecido do pastor Jorge, né? É o INRI, né? O INRI Christ, né? O INRI Christ, né? Aquele que, questionado sobre por que só viajava de avião, respondeu hermeneuticamente, né? Porque a Bíblia diz que eu venho sobre as nuvens. Né? É um princípio negociável. Mas tem pessoas que querem tomar o lugar de Cristo, né? É interessante o próprio INRI mesmo, né? Jesus Cristo, Ele salva. Jesus Cristo, Ele batiza com o Espírito Santo. É um princípio inegociável. Somos uma igreja pentecostal que crê nos dons espirituais, que os dons espirituais são para o dia de hoje, e cremos que o Espírito Santo ainda batiza. Isso é inegociável. Cremos que Deus, o Senhor Deus, Jesus Cristo, Ele santifica. Amém? O texto do autor, anônimo de Hebreus, né? Mantenha a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cremos que Jesus Cristo, Ele cura. Amém? Cremos que Jesus Cristo cura. Jesus Cristo ainda cura nos dias de hoje. E cremos fielmente que Jesus Cristo, Ele voltará. Esses princípios, não só estou dizendo apenas os 5, né? Se você percebeu, né? Se você percebeu, são 5 princípios. Existem na nossa igreja até hoje, e são princípios inegociáveis da nossa fé cristã, baseados na palavra de Deus, e que quando nós aplicamos isso na igreja, existe o crescimento integral da igreja. Eu gostaria de falar sobre o plantar, sobre o regar com a verdade da palavra, mas eu queria também, primeiro, falar um pouquinho sobre a figura e o trabalho do semeador. Eu acho relevante nesse momento lembrar todos os colegas aqui que para se plantar e para se regar é necessário existir a figura do semeador. É necessário existir a figura do semeador. Tá? O trabalho do semeador é colocar a semente no solo. E este é o nosso papel. Eu quero lembrar a vocês nessa manhã que se não houver semeadura, não haverá colheita. E isso aqui parece que casa muito bem com a questão de que a casa dos filhos dos profetas estava pequena e que precisava ser aumentada. Então, se a colheita ela não tem sido tão abundante como desejamos, é porque se a semente não for plantada, não haverá colheita. Observe, meu irmão, minha irmã, a relevância do seu trabalho. Quem sabe por isso o próprio apóstolo Paulo tenha dito, né, que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então você é importante, você é relevante, o seu trabalho é fundamental para o crescimento da seara do Senhor. Deus ele vai dar o crescimento se você plantar, se você regar. Amém? Observe que a parte, né, mais difícil ficou para Deus. E às vezes Deus ainda nos honra, né, deixando alguma coisa para nós fazer para Ele. Me faz lembrar um pouco aqui do momento que Jesus ressuscita Lázaro, né? Ressuscitar Lázaro era uma coisa sobrenatural, mas tirar a pedra não era. Tirar a pedra a gente conseguia fazer, ou quem estava lá conseguia fazer. Agora, levantar um morto de 4 dias,
né? Aí já não era mais tão fácil assim. Então, plantar, não estou dizendo que plantar é fácil, não. Regar, não estou dizendo que regar é fácil, não. Mas pode plantar, pode regar, que Deus ele vai dar o crescimento. Porém, para que possamos alcançar a semeadura desejada, a colheita desejada, vai depender exclusivamente da semente que semeamos. Observe que a Bíblia fala de um inimigo que foi no campo e semeou o joio, né? Não semeou o trigo. Nunca se esqueça, né, de que a semente é a palavra. Nossas igrejas elas têm que estar com as portas abertas, para, como diz, né, que ensina o pastor Cosme, né, receber toda a faixa etária de pessoas, todo tipo de pessoas. As nossas igrejas têm que ter tudo, né? O pastor Cosme sempre ensina isso. Tem que ter criança, tem que ter juniores, tem que ter adolescentes, tem que ter jovens, tem que ter o pessoal idoso aí da melhor idade, né? Da suposta, né? Melhor idade aí, né? Eu ouvi um filósofo dizendo que a melhor idade é 17 anos. Diz que é melhor, essa, não sei, né? Com isso, né? Vai se trabalhar várias áreas, como os irmãos viram aqui, né? O trabalho do louvor, o trabalho dos jovens mochileiros, o trabalho de escola dominical, o trabalho de evangelismo, tudo isso tem que ter. Mas nunca se esqueçam que a semente que semeamos é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 18 da sua epístola, ele diz assim: de acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de toda a sua criação. O Senhor, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Como já disse aqui, a palavra de Deus também, ela salva. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Então a palavra de Deus, ela gera e ela salva. Às vezes estamos tão preocupados, né, em salvar a nossa geração, alcançar a nossa geração, e nos esquecemos que só poderemos salvar a nossa geração, alcançar a nossa geração, se pregarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela regenera. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, o qual é viva e operosa por toda a eternidade. Texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. E a palavra também, ela traz santificação. O texto de João, capítulo 17, oração sacerdotal de Cristo, quando o Senhor Jesus, ele pede: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então eu quero que nessa manhã fique bem claro, quando falamos de semear, nós não queremos semear um nome na mídia, nós não queremos semear uma igreja que seja conhecida nacionalmente e mundialmente, apenas por, poderíamos dizer o quê? Status. Nós queremos e precisamos e desejamos semear a palavra de Deus. Parece que casa um pouco aqui com o slogan, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Eu não sei se é ainda, mas há alguns anos atrás era, né? Dando a Bíblia à pátria. Não sei se mudou, mas antigamente era isso, né? Então talvez nós possamos pensar nisso, né? Estamos aqui para levar a palavra de Deus à pátria. Isso é relevante, mas por quê? Porque existem grupos religiosos que semeiam tudo, menos a palavra de Deus. Pode analisar isso aí, tá? Eu tenho visto, viajado e olhado e observado em relação aos cultos. Não estou dizendo culto da igreja, mas aquilo que se cultua, né? Apesar do mundo pós-moderno de hoje, não existe quase nada vazio. Dia 12 agora, né, em Aparecida,
celebrar uma missa campal, porque dentro da igreja não cabia. Então, tá? Você olha o espiritismo no Brasil crescendo. Até o que dizem que não é religião, mas acaba sendo, que é o ateísmo crescendo. Então você não vê um culto vazio. Todo culto, né? Testemunhos de Jeová, eles nem viram a briga, mas continuam crescendo. Né? Eles são testemunhas, eles nem viram a briga, mas eles continuam crescendo. Você continua achando aí o salão do reino aí. Mórmon, onde você vai, você vê lá o pináculo, lá, você vê lá o monumento ali do Morrone lá, e o negócio vai. Então, esses grupos religiosos, eles semeiam tudo, menos a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que a Bíblia, ela proíbe semear sementes diferentes. Sabia disso? O texto de Deuteronômio, capítulo 22, verso 9, diz: não semearás em tua vinha 2 tipos de semente. Porque quando você semeia 2 tipos de semente, gera improdutividade. Ou nós semeamos a pura, verdadeira palavra de Deus, ou nós vamos estar semeando outra coisa. Mesmo sem querer. Não é que nós vamos querer, não. Mas, ou você semeia a palavra de Deus, ou você vai estar semeando outra coisa. Alguns semeiam, né, o próprio personalismo. Observem as denominações aqui, neopentecostais, né, ou até pentecostais mesmo, né, em que... Então, parece que isso aqui não está sendo transmitido ao vivo, né? Então, eu acho que eu posso falar. Né? Parece, né? Eu não sei, né? Mas que não está sendo transmitido. Mas observe, né? Um fato, né? Um líder, uma pessoa que foi um líder famoso na nossa geração. Eu mesmo vi ele pregar algumas vezes. O Davi Miranda, ele morreu. Juridicamente, quem assumiu a igreja dele? Não, a igreja, juridicamente, quem assumiu foi a mulher dele. Né? Agora, eclesiasticamente, não foi nem bem os filhos, porque o filho dele abriu um ministério para ele. Passei na frente da igreja dele semana passada. Davi, não, no Brás, na Rangel Pestana. Ele abriu uma igreja lá para ele. Mas foi mais as filhas e o genro, né, e tal, aquela coisa toda, a parte eclesiástica. Mas você viu como que a liderança da igreja ficou com a família? Porque parece que é um negócio de família. E igreja, irmãos, não é negócio. Igreja não é negócio. Igreja é um povo comprado, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Aleluia. Então não tem como, irmãos. Não tem como semear 2 sementes. Temos que semear a palavra de Deus. Outra coisa, os irmãos que entendem de semeadura aqui, já foi mencionado ontem também. Quanto mais semente você colocar nos corações, maior será a colheita. Eu acho interessante, e eu vou mencionar isso aqui, aquela parábola que fala do homem, não sei se é bem uma parábola, mas parece que sim, que daquele homem que foi num campo e achou um tesouro naquele campo. E aí ele faz um desatino aos olhos de quem não sabia que o tesouro estava lá. O que ele faz? Ele vende tudo que ele tinha para comprar aquele campo. Não é isso? E ele vende, e com certeza foi criticado. Aquilo ali não vale nada. Mas porque não sabiam que o tesouro está lá. Esse homem é relevante. Mas eu vou lembrar do outro homem, que era o dono do campo, e que não achou o tesouro. O tesouro estava lá o tempo todo, mas ele não achou o tesouro. Por quê? Porque ele não semeou. Se ele tivesse ido semear, se ele tivesse ido mexer na terra, e eu pesquisei sobre isso, e é muito comum isso. Na Palestina, irmãos, era muito comum. Até hoje se acham tesouros na Palestina. Porque a Palestina sempre foi uma região de guerra, e as pessoas tinham esse costume. Eles escondiam, enterravam o tesouro, na esperança de quando passasse a guerra, voltasse e achava. Só que só para você lembrar, só a cidade de Jerusalém ela foi destruída 17 vezes e reconstruída 18. Até hoje o pedaço ali... Às vezes o povo me convida para ir lá, eu não tenho vontade de ir lá, não. Eu já moro na Zona Leste, vou fazer o quê lá na Palestina? Eu fico na Zona Leste mesmo. É mais seguro, né?
Então veja bem, aquele homem, irmãos, que era o dono do campo, ele não achou o tesouro porque ele não semeou. Irmãos, às vezes, irmãos, o tesouro, deixa eu falar uma coisa para você. O tesouro está lá. Sabe onde que o tesouro está? Lá no seu campo, lá onde você está. Você tem que achar. Não está em outro lugar não, meu irmão, está lá mesmo. Está lá mesmo, não está em outro lugar não, está lá. Mexe lá que você vai achar. Mexe lá que você vai achar. Amém? E eu gostaria de dizer um pouquinho para você. Não fica chateado não. Irmãos, a identidade do semeador não tem importância. A parábola diz assim: o semeador saiu a semear. Não diz o nome do semeador. O personalismo tem impedido muito de que a igreja de Cristo cresça. Eu não estou dizendo que você não vale nada, não. Eu não estou dizendo que você tem que cantar. Eu gosto daquele ídolo, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas não precisa ficar cantando ele todo culto também não, porque daqui a pouco você não vai ser reconhecido mesmo. Você fica ensinando isso para a igreja, você quer o quê? Aí no dia do aniversário não pinga nenhuma camisa lá, né? E o pastor Jaime falava isso, né? Se no dia do aniversário não pingar uma camisa, meu amigo, aí fora que... Deus está falando hoje aí. Né? Irmãos, nos dias de hoje, muitas vezes, a figura principal é o semeador e não a semente. Isso aí está errado. Irmãos, a figura maior tem que ser a semente. A semente está esquecida. A figura maior, às vezes, é o semeador. E não deve ser assim. Não deve ser dessa maneira. A estrela, irmãos, é Jesus. Aleluia. Eu sei que o tempo está correndo. Então, vou deixar um pouquinho de lado o semeador e eu vou falar sobre o compromisso de plantar. O que é plantar? Plantar é introduzir na terra uma semente, uma muda de espécie vegetal. Qual que é o objetivo de fazer isso? O objetivo é que ela se enraize e que ela se desenvolva. Nós temos o compromisso de plantar a palavra de Deus, que visa a salvação das pessoas, o crescimento e as transformações de vida, a libertação dos espíritos do mundo, a cura, etc. Não basta ter uma boa semente. O semeador, para plantar, tem que observar as condições do solo. Eu quero saber se a igreja hoje está observando as condições da humanidade. As tais respostas para a nossa geração. Mas deixa eu te dizer, biblicamente, e se você vai concordar comigo. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Segundo Pedro 3, 3 e 4. Saibam disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se destes também. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Para você plantar, irmão, você tem que observar também a situação, a condição do solo. E o solo é esse aí, irmãos. Onde nós temos que plantar a semente. É esse aqui, não é outro não. Nós somos a igreja dos últimos dias. A igreja, quem estuda a história da igreja sabe disso. A igreja passa por fases. Passou por fase da mormidão espiritual. Passou pela fase de grande crescimento da igreja primitiva. Em pouco tempo, sem nada, quase sem ferramenta nenhuma, o evangelho chegou nos 3 continentes conhecidos.
e foi bênção, mas às vezes passa pela idolatria. Hoje nós vivemos a época de uma mordão espiritual. O mundo é esse aqui. O solo é esse aqui. Então você tem que pedir estratégia para Deus para semear. Qual é a semente que você pôr? É a palavra, mas vamos dizer que tenha vários tipos aí, para vários tipos de solo. Então nós temos que plantar a palavra. O mundo é esse. Não vai melhorar. Eu não sou o profeta do Apocalipse, não, mas a Bíblia fala isso, irmãos. A Bíblia não fala isso? Será que nós estamos esperando o mundo melhorar? Quem espera o mundo melhorar são os adeptos do evangelho social. Adeptos da teologia da libertação dos anos 80, aí, que sumiu, né? Desapareceu. Né? Acabou. Você escuta falar, o Leonardo Boff, que era o grande propositor dessa teologia, hoje ele está preocupado com a ecologia. Ficou meio malucão lá, não é isso? É verdade, é isso. Né? E é interessante, né? Que o próprio Caio Fábio, que era outro expoente do evangelho, também caiu nessa aí também, né? Ele não parece um guru agora? Já viu as entrevistas dele? Né? Não é verdade? Entenderam o que eu falei, né? Então, o compromisso de plantar. O tempo é curto, então deixa eu prosseguir. Né? Plantou, irmãos, você tem o compromisso de regar. Molhar por irrigação ou por aspersão. Não é para batizar, não, só é para regar. Regar as flores, umedecer, encharcar, ensopar. Né? Engraçado que esse regar também tem o significado espiritual, né, da terra regada pelo sangue dos mártires. Né? É interessante isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não é agricultor, eu também não sou. Mas o agricultor, quando ele planta, por que ele rega? Eu vou dizer para você por quê. Porque ele acredita naquele empreendimento. Ninguém planta e rega essa planta sem a perspectiva de que vai ter um crescimento e vai ter uma proliferação do plantio. Nós regamos porque fazemos um investimento de amor, de carinho, de dedicação. Se não regar, nada acontece. Interessante que o próprio Deus, ele ajuda dessa maneira. Irmãos, olhe o quanto Deus investiu em você. Talvez o João 3,16 se torne bem real para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem ninguém que tenha nos regado mais do que Deus. Eu me lembro até da proposta, veja, a proposta não parte de Moisés, mas parte do próprio Deus. Será que eu estou enganado? Olha, Moisés, eu vou destruir esse povo aqui, e de você eu vou fazer um povo. Não é isso que tem lá na palavra do Senhor? É isso, pastor João? E aí Moisés fala assim, não, Senhor, o Senhor não faz isso não. Se o Senhor fizer isso, risca o meu nome do teu livro. Irmãos, não tem ninguém que investiu mais, que regou mais nós do que o próprio Deus. E ele regou com o sangue do seu Filho. Aquele que declarou, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou para tomá-la de volta. Irmãos, isso foi investimento. Você planta, eu planto, nós plantamos e nós regamos muitas vezes com as nossas lágrimas. De tudo aquilo aqui que o pastor Jorge falou, da solidão, né? Do sofrimento, tudo aquilo ali. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e tem 5 minutos, né? 5 minutos. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, uma história que em 5 minutos vai dar para falar. Eu me lembro uma vez, quando eu estudava, logo quando eu cheguei para estudar, e o pastor Arlindo vai se lembrar disso aí, o pastor Cosme também, né?
diretor do seminário era o pastor Walter Batista de Carvalho, e ele era pastor em Bandeirantes, do Paraná, e ele era o diretor administrativo, né? O diretor pedagógico era o pastor Zonta, né? Então, não tinha muita reunião lá, tal, mas acabou tendo uma reunião lá na capela do seminário, e o pastor Arlindo pediu que eu e o Aguinaldo, de saudosa memória, fosse lá à reunião representar os alunos, levar algumas reivindicações, algumas coisas tal lá, né? E eu fui. Verdade? Confere isso aí, pastor Arlindo? Foi isso? Foi isso. E eu fui. Na minha ideia, eu pensava assim, né? Eu já tinha problema de vista, mas a biblioteca era aquela lâmpada incandescente, né? Não era nem essa aqui deve ser LED, né? Mas eu fui mais para isso, né? Falei, bom, vamos ver se eles colocam umas lâmpadas melhor ali para a gente estudar, tal, aquela coisa toda, né? O pastor Cosme vai se lembrar disso aqui também. E foi eu e o Aguinaldo. Aí chegou lá, o Aguinaldo foi falar, né? Aí o Aguinaldo falou assim, pastor Cosme, é o seguinte, a gente quer tomar café sem pedir. A gente quer tomar café sem pedir. Porque para tomar o café ali, né? Cafezinho preto, né? Tinha que pedir, mas é óbvio. Tem certas coisas, ordem e decência cabem em qualquer lugar. Até na bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso, né? Só lá também, né? Tudo bem. E eu nunca vou esquecer, irmãos. Isso foi em 1994. Eu nunca vou esquecer, aí ele acrescentou ainda. Porque, pastor Cosme, é uma humilhação a gente ter que ficar pedindo para tomar café. E aí eu nunca vou esquecer a resposta do pastor Cosme. Pode ser que ele tenha esquecido, mas eu não esqueci, não. Humilhação passou o nosso Senhor morrendo naquela cruz. É isso aí, mano. A resposta foi essa. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos plantando, estamos regando, estamos achando que nós estamos sendo humilhados. Estamos sofrendo, né? Parece aquela história não tem a história do presbítero que foi almoçar na casa do pastor, né? E o filhinho pequenininho chegou e falou, pastor, ô pai, esse aqui é o presbítero que faz o senhor sofrer? Né? Não tem essa história? Não tem essa história? O presbítero que faz o senhor sofrer? Às vezes nós estamos achando que o presbítero está fazendo a gente sofrer. Irmãos, você quer ter uma definição de sofrimento? Lê o capítulo 53 de Isaías. Lá no capítulo 53 de Isaías, você vai ter uma noção de sofrimento. O que é sofrimento? Então, nós temos o compromisso de regar porque nós acreditamos que Deus ele é capaz de mudar as pessoas. E tem uma promessa, e eu vou terminar com essa promessa. Isaías 44, versículo 3. Isso aqui é para você, meu irmão, de todos os cantos do Brasil. Porque despejarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Amém.